Pronto. Agora sim. Agora já estamos de volta com mais uma live na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu quero ler um versículo para sua meditação. Um versículo que está em Mateus, capítulo 8 e versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Palavra maravilhosa, não é? Olha o que Deus está dizendo aqui, minha gente, que muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão à mesa. E estarão à mesa ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo aqui que o nosso final não vai ser um final de derrota. Não vai ser um final de lágrima. Não. O final do justo, o terminar de um justo fiel, é na presença de Deus. É feliz na presença de Deus. Você crê que você vai terminar a sua jornada aqui na terra cantando o hino da vitória? Você crê? Você crê, Cassiana, Francinete? Você crê que, em nome de Jesus, apesar das lutas, apesar das dores, das guerras, você vai terminar ao lado de Deus, glorificando na mais viva presença? Gente, é muito glorioso, é muito maravilhoso. Os céus manifestam a glória de Deus de maneira muito especial. Os céus manifestam a glória de Deus de maneira grande. Entende que coisa linda é servir a esse Jesus Marcileide? É muito importante você aí abrir o seu coração, entregar-se a Jesus e ver nele que Ele é o seu Senhor. Minha querida irmã Nádia, é muito bom. Aleluia, é muito bom. Deus é bom em tudo. Minha querida Nani, Deus é maravilhoso em tudo. O maior presente da nossa vida, Deus é maravilhoso em tudo, em tudo. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra para vocês sobre avivamento espiritual. Vocês querem ouvir? Querem ouvir uma palavra sobre avivamento espiritual? Glória a Deus. Nos dias presentes, mais do que nunca, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo necessita de avivamento espiritual. Em muitos lugares do Brasil e no mundo, tem-se a impressão de que uma frente fria tem passado por muitas igrejas, as chamadas igrejas históricas oriundas da Reforma Protestante do século XVI. De modo geral, nunca buscaram um avivamento com o poder de Deus por intermédio do Espírito Santo. A Reforma foi um movimento extraordinário promovido por Deus para sacudir as bases das igrejas consideradas cristãs, que se havia acomodado ao formalismo religioso. De modo especial, o Senhor levantou homens e mulheres, inclusive no meio da Igreja Católica, para promover mudanças marcantes na estrutura religiosa daquela igreja que se dizia cristã, mas que se afastou da ortodoxia neotestamentária. Meus amados irmãos, que foi o caso de Martim Lutero, como vocês viram, conhecem, e tantos outros que Deus levantou para abalar as estruturas daquela igreja
Louvado seja o nome de Jesus. E, meus queridos irmãos, a igreja católica passou por um movimento de mudança muito grande, e nasceu esse movimento glorioso, avivado pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a Igreja Católica, que tinha se afastado da ortodoxia neotestamentária, e as igrejas oriundas da Reforma tornaram-se formalistas e academicistas por terem ignorado ou se esquecido do papel maravilhoso do Espírito Santo. As proporções básicas e fundamentais da Reforma adotaram a expressão latina para indicar o seu colário de fé. Tais proposições foram denominadas sola fide, sola critia, ou kratia, solus Christus, ou sola scriptura e soli Deo gloria. Vê-se que tais declarações de fé, honrar o Pai, o Filho, a palavra, a fé e a graça, só que os reformadores esqueceram-se de um solar tão importante quanto as outras. Esqueceram-se do solos Espírito. Não queremos dizer que eles não conheciam o Espírito Santo, mas sim que se esqueceram de contemplar e valorizar a sua pessoa no meio das proporções características de fé dos reformadores. O resultado dessa omissão ao valor, a necessidade e a importância do Espírito Santo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi que durante cerca de 200 anos as igrejas que adotaram os princípios da Reforma foram dominadas por um formalismo tal misturado com um academicismo teológico que se tornaram formalistas e sem poder. E as discussões teológicas causaram grande acirramento nas percepções que os reformadores tinham da palavra de Deus. Divisões e fragmentações das igrejas causaram, meus queridos irmãos, profundas diferenças do contexto eclesiástico pós-reforma na Europa e no mundo. Esse formalismo tem atravessado os séculos e manifesta-se até o dia de hoje, causando frieza e mornidão no meio de muitas denominações. Antes da reforma, o Senhor Deus levantou homens que se preocuparam e depois se comprometeram com a fidelidade à sua palavra, que levantaram a voz contra o formalismo religioso, sem graça, sem poder, para provocar mudanças na realidade espiritual das nações e das pessoas. Deus chamou homens inconformados com a letargia espiritual e que foi provocada pelo catolicismo romano para promover mudança na vida dos que se diziam cristãos dentre esses homens. Em 1315 destacou-se Jan Hus, em 1366 a 1415, um professor da Universidade de Praga, homem cheio de fé e amor ao Evangelho de Cristo, que condenou os desvios e a apostasia da Igreja Católica como resultado. Hus foi preso e lançado na fogueira, deixando, porém, muitas almas salvas por Cristo e com a chama do avivamento nos seus corações. A gente vê que os homens, em nome da sua arrogância e dos seus erros, fazem, meus queridos irmãos, vítimas, matam
Eu não entendo como que um ser humano que tem Deus, ou que se diz ter Deus no coração, é tão cruel. E a gente tem que entender que o extremismo é perigoso. O extremismo e o liberalismo, tudo é perigoso. E Jesus disse, e Deus, né, que tudo que é demasiado é ruim. Tudo que é demasiado é ruim. O ser humano, quando é cego, quando ele é radical em qualquer lado, ele só traz para a humanidade prejuízos. E para si também, né? Para si próprio. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas irmãs amadas, Deus levantou outras testemunhas em 1930, em 1330 e 1384. Deus levantou outras testemunhas poderosas, cheias do Espírito Santo, para despertar os cristãos contra os ensinos heréticos do catolicismo romano. Esse homem foi John Wycliffe, em 1328 a 1384, que proclamou que a sua fé baseava-se no que está escrito na palavra de Deus e na obediência aos ensinos de Cristo, nos evangelhos e dos seus apóstolos, nos Atos e na Epístola. Depois de Wycliffe, Deus levantou apóstolos, Deus levantou Girolamo Savonarola em 1452 a 1498, homem culto, superior do convento que, conhecendo a Bíblia, protestou contra os desmandos, a corrupção e as orgias promovidas pelo clero desviado. Ele foi excomungado pelo Papa Alexandre III e em 1498 foi queimado vivo na fogueira, mas o seu testemunho não morreu. Está queimando até hoje nas consciências dos que desejavam ver a Igreja de Jesus Cristo no centro da sua santa vontade. A reforma protestante não atingiu a Igreja cristã. Pode até parecer impertinência de nossa parte afirmar isso, mas a Igreja de Jesus Cristo nunca precisou de reforma alguma. Ela sempre existiu desde a Igreja primitiva, como vemos em Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Deus, todavia, levantou homens cristãos como Martinho Lutero, em 1483 a 1546. Eurico Zwinglio, em 1448 a 1531. João Calvino, em 1509 a 1564, e outros para promover o movimento contra o desmando e apostasia da Igreja deformada. Esta, sim, precisou de reforma. A reforma trouxe grande contribuição a todos os que desejavam uma mudança real nos rumos da Igreja Católica, mas depois se tornou mais um movimento político do que espiritual. O formalismo e a frieza tomaram conta das igrejas que aceitaram o movimento reformista. Diante daquela realidade espiritual das igrejas reformadas, houve uma reação à frieza e ao conformismo dominante no seno das diversas denominações. Século mais tarde,
Com o movimento pentecostal, o Senhor Deus soprou o vento do Espírito Santo para promover o avivamento no meio do seu povo. Neste capítulo, nossa atenção estará em parte voltada ao texto de Ageu, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Abra comigo a sua Bíblia, meus irmãos, em Ageu. Vamos ler a Bíblia, né, gente? Livro de Ageu, profeta Ageu. Glória a Jesus. Capítulo 2, versículo 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória, e como a vede agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Impressionante esse relato. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações. E encherei esta casa de glória, assim diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é riqueza, meus irmãos. Isso aqui é riqueza. Este texto de Ageu é que registra um período de grande frieza espiritual no meio do povo de Israel. O próprio Deus cobrou do seu povo a reconstrução do templo que fora destruído como consequência da desobediência aos seus mandamentos. O Senhor deu um grande incentivo ao povo quando este se dispôs a trabalhar com afinco para a reconstrução do santuário. E Deus deu uma promessa gloriosa do avivamento para o seu povo. No livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, e a glória desta última casa será maior do que a primeira.
que Deus dá ao povo uma certeza, uma confiança de que se eles fizerem tudo conforme a palavra de Deus, se eles se entregarem no propósito de obedecer de verdade a palavra de Deus, então eles serão triunfantes. Então eles prosperarão. Então eles irão adiante. Então serão felizes. Então prosperarão. Então farão coisas maravilhosas. E Deus se compromete a encher esse povo da sua glória e da sua presença. Obrigado por você me acompanhar. Espero que você aprenda mais e compartilhe para outras pessoas estas lives da Palavra de Deus. Quero saudar a todos e dizer que eu amo muito vocês e que é honroso para mim tê-lo aqui no meu ministério, nas redes sociais do Bispo Edinaldo Silva, sempre com muito respeito e carinho para com vocês. Quero saudar Michele com uma bênção de Deus e dizer para você, Michele, um grande avivamento está vindo, está surgindo, um grande avivamento. Deus trará para você muitas bênçãos, glória e graça, e o respeito será muito grande. Os céus te amam, os céus te amam e quer trabalhar na sua vida. Desejo tudo de bom para você, tá bom? Meus irmãos, chegamos ao final do mês. Estamos com as nossas campanhas, com os nossos propósitos para todos vocês tornassem dizimistas, ofertantes. Nosso trabalho missionário avança. Preciso muito que todos vocês se empenhem, trabalhem para a manutenção da obra do meu Deus. Nossos missionários precisam do apoio de vocês. Eu preciso que vocês dizimem, ofertem essa obra para que esse trabalho não pare. Oremos. Meu Deus e meu Pai, abençoa a todos que ouviram essa palavra, a todos que ouviram essa mensagem de vida e a todos que estão me assistindo em casa. Senhor Jesus Cristo, eu quero ser um canal de reprodução, de milagre, de bênção. Não quero aqui trazer heresia para o teu povo, apenas aquilo que é de Deus. Senhor, me ajude, me abençoe, me protege, me guarda. Guarda toda a Assembleia de Deus da família e todas as outras igrejas. Abençoa os dizimistas, abençoa todos que estão comigo na fé, em nome de Jesus. Ofertem agora, tá? Vai lá fazer uma oferta para a obra de Deus. O Pix é 21 96462 9311. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a minha amada igreja, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto, lembrando que às 3 horas em ponto tem culto direto do YouTube.